boa noite para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Começamos mais um programa Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo. Hoje nós temos o prazer de receber a diretoria da PUC de São Paulo, a Pontífice Universidade Católica. Representando a instituição, nós temos a vice-reitora Carla Reis Long e o reitor Vidal Serrano Nunes Júnior. Eles vão contar para nós sobre a atuação dessa que é uma das principais instituições do país nessa conversa aqui no Frente a Frente. Eu vou apresentá-los agora, o currículo de cada um deles. A professora Carla, ela foi diretora da Faculdade de Ciências Sociais e foi professora dos cursos de História da PUC. Ela é mestre, doutora e graduada. Ela é mestre e doutora pela USP, graduada na PUC e possui pós-doutorado em Comunicação Social pela Universidade Complutense de Madrid. Ela já foi coordenadora do curso de História e coordenadora do PPG em História na instituição que agora ela é vice-reitora. E o professor Vidal Serrano Júnior, ele foi procurador da Justiça do Ministério Público de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito, que agora ele administra, foi professor de Direito Constitucional da faculdade. Ele tem uma trajetória como graduado e título de mestre, doutor e livre docente em Direito pela mesma universidade. Ambos têm livros e artigos publicados na mídia. Para nós da Rede Vida, é um prazer recebê-los aqui hoje, professora Carla, professor Vidal. Ficamos honrados em recebê-los e para a gente poder contar um pouco mais sobre essa instituição que faz tanto pela educação brasileira. Boa noite, obrigado, viu? Boa noite, é um prazer enorme para a gente estar aqui também. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a Rede Vida, que pelo trabalho hercúleo de comunicação da igreja que ela realiza, né? E cumprimentar também, quer dizer, o Hugo, que coordena aqui o programa Frente a Frente. Para nós da PUC de São Paulo é uma honra imensa participar desse programa com você. Muito obrigado, professor. Concordo, também agradeço o convite, é um prazer estar aqui, um prazer neste programa e é muito bom poder falar para o público, né? Poder contar um pouco sobre a PUC e dessa participação toda. Muito bem. E para nós é satisfatório tê-los aqui no programa, conversando com quem está em casa. Lembrando que você que nos acompanha pode ver o programa no YouTube, no youtube.com/Rede Vida Informação, você assiste essa e outras entrevistas. E no Rede Vida Mais, o programa será reapresentado no sábado, às 17h30 e no domingo, às 21h15. Eu quero começar perguntando para vocês como administrar, depois de uma trajetória, doutor Vidal, de uma trajetória de graduação até agora, passar a ser reitor e a senhora começar na graduação e voltar sendo vice-reitora, né? Eu acho que há um sentimento, não é, de uma trajetória toda construída e agora poder ajudar a nova geração a iniciar ou uma graduação ou uma especialização. Professora, vamos começar com a professora. Tá bom. Como é que é esse sentimento? Olha, é um sentimento de realização, né? Como você comentou, eu estudei na PUC, fiz graduação lá e quando eu tive a oportunidade de voltar, daí como docente, foi uma emoção muito grande naquele momento. Eu nunca vou esquecer a cena, né? Da ligação falando, olha, estamos te chamando, né? Passou no concurso. E desde que eu entrei, sempre acabei participando de cargos de gestão, como coordenadora da graduação, como coordenadora da pós. Por quê? Além de professora, né, da preocupação acadêmica, uma grande preocupação, sim, com formação e com uma função, né, de gestão institucional. E agora poder chegar à condição de vice-reitor, então, na reitoria, lidando com o todo da instituição, é uma realização, né? E uma realização de pensar que podemos colocar em prática, né, os projetos que temos, ajudando a instituição a ficar cada vez melhor. Muito bem. Professor Vidal, de graduando a reitor, como é que é isso? Não, para mim foi uma emoção muito grande, né? Eu entrei na PUC, eu tinha 17 anos. E para mim foi uma alegria imensa, né? Entrar na PUC. Os primeiros meses de aula aí foram um encantamento. A PUC, eu costumo dizer, não é uma universidade, ela é um estado de espírito. Não há quem estude lá que não tem um saudosismo muito grande, né?
E, enfim, quer dizer, eu fiz minha carreira acadêmica toda lá ao lado dessa carreira acadêmica, os estudos que a PUC me propiciou fizeram também com que eu tivesse êxito numa outra vertente profissional, não como docente, mas como promotor de justiça. Entrei logo depois de formado no Ministério Público, permaneci lá 35 anos. Enfim, quer dizer, e ao mesmo tempo também uma emoção por sentimentos pessoais, né? Os vários amigos que eu construí lá, a minha esposa, com quem eu estou casado aí há mais de 35 anos também, eu conheci na PUC, na minha sala de aula, 2 dos meus 4 filhos fizeram PUC também. Quer dizer, então, para mim, a PUC enfim, eu posso ser chamado literalmente de filho da PUC, pai da PUC, enfim, eu tenho lá uma relação muito grande, né? E acredito também, com isso, evidentemente, fazer algum tipo de apologia, mas não deixa de ser uma apologia. Eu acho que a faculdade aí da PUC, ela hoje não é ombreada por nenhuma outra no país. E isso foi um privilégio grande que a PUC me deu, enfim, que até hoje eu sinto os reflexos dessa boa formação que eu obtive lá. Muito bem. Professores, há um desafio a ser enfrentado no quesito educacional brasileiro, né? E quando a gente passa a administrar uma instituição com o prestígio que a PUC tem, eu acho que olhar para preservar essa qualidade, eu acho que é muito significativo. E agora que vocês tomaram posse agora no fim de 2024, nós iniciamos agora 2025, e a gestão de vocês nos próximos anos tem desafios. Eu gostaria de saber de vocês quais são esses desafios e o que tem sido feito ou estudado para que a PUC se mantenha sendo a referência que o senhor falou. Eu tenho a impressão que são alguns aspectos, né? Quer dizer, o primeiro ponto, existe uma necessária integração entre ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, o ensino, evidentemente, é a formação que você propicia aos seus alunos. Nisso a PUC está bem, mas é óbvio que pode melhorar cada vez mais. Ela precisa integrar, quer dizer, o ensino, a pesquisa, quer dizer, produzir conhecimento. Quer dizer, já se faz muito lá, mas isso pode também ser aperfeiçoado. E também tem a extensão, que são os resultados sociais que a atividade acadêmica deve produzir. Quer dizer, são os serviços que a PUC... Então, por exemplo, né, eu falo do direito porque até meses atrás eu era diretor da faculdade. Temos lá o escritório modelo Dom Paulo de Evaristo Arnes, que tem lá um atendimento muito amplo, por exemplo, a quase 70 comunidades aqui em São Paulo, além de atendimento individual a pessoas de baixa renda. Nós temos lá o núcleo de enfrentamento à intolerância racial, nós temos, quer dizer, a clínica de direitos humanos, temos uma clínica de direito e gênero. Enfim, então são vários aspectos, quer dizer, né, que constituem a missão de uma universidade. E eu acho que identificar claramente essa missão e perseguir um aprimoramento constante é a grande tarefa que nós temos ali na reitoria. Bem, o papel segue isso que... Segue, perfeito. Muito bem. Eu fiz uma pergunta que talvez seja de curiosidade do nosso telespectador, que qual é o processo, né, para que haja a escolha do reitor e da vice-reitora, né? Acho que contar para quem está em casa como é que funciona isso, eu acho que é bacana, não é? Porque a PUC segue um regimento. Como é que funciona isso? A PUC São Paulo é a única PUC no Brasil que tem um processo eleitoral para a escolha dos seus cargos, né? Então, isso é algo que a gente valoriza e que cuida, né? E aí, tanto para os cargos de coordenadores de curso, de direção da faculdade, quanto de reitor, né? Que dirá de reitor. E é um processo muito longo. Então, ele começa com a escolha dos candidatos, então tem que ter a homologação junto, né, ao maior órgão de deliberação, que é o Conselho Universitário. Feita essa escolha, tem estipulado o tempo de processo eleitoral, que é, de certa forma, longo. Daí que você tem o convívio com toda a comunidade, que dialoga ali com todos os setores. Por quê? Porque do processo eleitoral participam todos os segmentos da instituição. Daí tem um momento propriamente eleitoral, né, da escolha,
E escolhido, forma-se daí, dessa escolha, a lista tríplice, que daí é enviada para a Arquidiocese de São Paulo, onde tem o segundo momento, que é a escolha da lista tríplice, né? Então, neste caso, foi referendada a escolha da comunidade. Poderia ser diferente, mas foi referendada. E aí vai para o Vaticano para a homologação final, né? Então, esse processo foi longo. Ele começou em abril de 24 e ele finalizou efetivamente quando tomamos posse em final de novembro. Ou seja, é um trabalho árduo, né? Árduo, Não é? longo. É muito bom citar que a escolha também, a escolha é por parte do cardeal de São Paulo, arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherrer, que é grão-chanceler da PUC, certo? Exatamente. O Dom Odilo, aliás, todo cardeal aqui da Arquidiocese de São Paulo, o arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, ele automaticamente se transforma em grão-chanceler da Pontifícia Universidade Católica. E nessa qualidade ele é o recipiendário da lista tríplice, onde ele pode, na verdade, escolher ali livremente entre os 3 candidatos colocados. No nosso caso, para nossa satisfação, fomos escolhidos por Dom Odilo e antes disso, no processo de consulta à comunidade na PUC, também fomos os candidatos mais votados em todos os segmentos, professores, alunos e funcionários. Muito bem. Eu queria saber como é que funciona. Há uma intervenção religiosa no dia a dia da instituição? Porque a gente pode imaginar a Pontifícia Universidade Católica, um referendo do arcebispo escolhendo os reitores, o Vaticano aprovando essa escolha. Como fica o quesito religioso? Muita gente pode achar que, por ser uma instituição que leva o católica no nome, há uma pregação excessiva ou não? Me explica como funciona isso. Então, a PUC de São Paulo, eu creio que as PUCs, de maneira geral, pelo menos as do Brasil, elas têm por pauta a propagação de uma educação, quer dizer, humanista, quer dizer, universal, quer dizer, permitindo que todas as correntes de pensamento ali existam. E, aliás, isso é muito importante para a própria configuração de uma universidade e para a própria configuração da produção de conhecimento, né? A integração de pensamentos diferentes, debatendo de uma forma harmoniosa. Paralelamente a isso, por conta dos aspectos católicos, nós temos lá uma pastoral universitária, quer dizer, formalmente existente dentro da universidade. Temos também aulas de teologia em diálogo com o direito, teologia, logo no primeiro ano de todos os cursos. Mas se resume a isso, quer dizer, na verdade, se a pessoa tiver uma outra religião, não tiver religião nenhuma, ela tem ali o espaço para debater e propagar as suas ideias e encontra ali ressonância nessa aspiração, porque o grande objetivo da PUC, creio, nesta matéria específica, é propiciar um ambiente adequado para a inquietação crítica da consciência, né? Então, essa inquietação gera debates os mais variados e creio que esse é um dos pontos fortes da universidade. A quantidade de debates que há, de eventos, de pessoas com formações diferentes, discutindo os temas mais variados na universidade, isso é muito, muito grande e é um dos lados que torna a PUC um ambiente muito enriquecedor para todos, para alunos, funcionários e professores. Eu acho que há uma grade curricular muito sólida de cursos que já estão muito bem definidos, mas há também a preocupação de olhar para as profissões do futuro, né? Acho que todas as instituições elas têm observado aí um movimento nesse quesito. Então, minha pergunta talvez seja dupla. A primeira como a PUC tem visto essas profissões que estão vindo, ou como eles têm se preparado para possíveis novas graduações? E a segunda como estão lidando com a chegada, ou chegada não, já existe há muito tempo, mas a implantação de um dinamismo tecnológico dentro das aulas, né? Porque eu acho que desde a pandemia as instituições tiveram que se modernizar de um modo muito acelerado. Como é que há nesse aspecto? Não, pode ir. Bom, em primeiro lugar, assim, nos cursos já existentes, tradicionais, a PUC passou por um processo de ressignificação. Vou falar do curso que eu mais conheço, que é o do Direito. Nós fomos a primeira faculdade que criou o núcleo de Direito, Jurimetria e Inteligência Artificial.
Então, por exemplo, hoje em direito, quer dizer, você tem influência tem, inegavelmente, você faz pesquisas de tendência. Quer dizer, há, por exemplo, um programa nos tribunais superiores que se você coloca determinadas palavras, aquilo vai, às vezes, para uma decisão meio padrão que não é a mais adequada. Então, os alunos hoje, eles têm a necessidade de ter uma formação também nesse ambiente tecnológico. Paralelamente, evidentemente, existe uma nova dimensão e cursos novos estão sendo oferecidos com bastante sucesso. Ciência da computação, ciência de dados, jogos digitais, multimeios, enfim, e vários outros ao lado daqueles cursos que são tradicionalmente oferecidos. É importante, é uma realidade nova e, à luz da realidade nova, você tem que ter sempre um processo de ressignificação do que seja educação, do que seja ensino, pesquisa, extensão, etc. Daí a preocupação sempre das atualizações dos PPCs de todos os cursos. Então, isso acontece de forma recorrente, né? Sempre considerando que tecnologia é parceira, né? Ela veio para ficar, ela faz parte da nossa sociedade, ela faz parte da vida e ela é um instrumento valioso na construção de conhecimento, né? Então, sempre com esse pensamento. Professora, eu queria saber como é que está o futuro das ciências sociais, como é que está o interesse dos jovens por essa matéria que a senhora entende muito bem? Como você mesmo falou, a gente tem passado por muitas mudanças na sociedade, né? E isso sempre impacta, né, uma instituição que tem seus cursos tradicionais. Por um lado, a gente pode olhar e entender que são cursos que, de certa forma, teriam perdido uma predominância social, né? Então, seriam cursos com menor procura, enquanto outros, como você falou, novos, teriam mais interesse. Mas, por outro lado, eu vejo um movimento de ressignificação da própria ciência social. E isso é muito interessante, das ciências sociais, né? Pensando o curso de ciência social, pensando serviço social, pensando história. Porque eles são embasamentos, eles são cursos de formação, eles são cursos de não só de estruturação do pensamento, mas de entendimento da sociedade. E eles têm a capacidade de se moldar, né, na nova caracterização da sociedade. Então, este processo tem acontecido. E aí, o estudante precisa entender que você se formou em ciências sociais, por exemplo, em história, não é necessariamente só para dar aula, né? Você está capacitado para estar se inserindo em vários outros ramos de produção de mercado. Então, isso tem acontecido. E agora, eu acho que os alunos têm começado a perceber mais isso. Então, eu vejo um potencial, não só de manutenção, mas de fortalecimento. Perfeito, professora. Olha, eu vou fazer um intervalo e na volta a gente continua falando. Eu vou entrar nessa questão também com o professor Vidal, mas o Frente a Frente vai para um rápido intervalo e na volta eu continuo com essa conversa sobre a administração da PUC, a Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Frente a Frente, volta já. De volta com o programa Frente a Frente, hoje conversando com a reitoria da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Professor Vidal, no bloco anterior eu perguntei para a professora Carla sobre o futuro das ciências sociais. Agora eu quero saber o futuro do direito, não é? O direito que é um curso que tem no Brasil o maior número de instituições, né, com esse curso, que somados o mundo inteiro não chega ao que tem o Brasil, né, em número de instituições. Eu queria saber agora a visão do senhor nesse quesito, né? A PUC está sólida nesse campo, mas a gente tem aí um cenário de Brasil. E eu queria a sua opinião a respeito disso. Não, você tem hoje mais de 1 milhão de estudantes de direito, né? Sem dúvida, houve uma proliferação exagerada desses cursos, mas é importante dizer também que boa parte dessas universidades que oferecem cursos jurídicos, elas não têm por objetivo propriamente colocar profissionais da área no mercado, né? São cursos que não têm o padrão de excelência, vamos dizer assim, que deles se espera. Isso gera, quer dizer, um tipo de formação que o aluno se aproveita daquilo, mas para uma outra coisa, não para ser advogado, juiz, promotor, procurador, propriamente ditos, né? Então, é uma outra realidade. Ao mesmo tempo, o futuro do direito no Brasil. Olha, fazendo um raciocínio um pouco mais profundo, né? Já lembrando aqui da
da fala da professora Carla, o direito e o Estado são cognatos. Não há Estado sem direito, nem direito sem Estado. Veja, os Estados modernos, constituídos, né, ao longo de um processo histórico bastante extenso, eles não parecem que venham a se desconstituir até onde se possa ver. Então, o direito sempre estará presente em tudo isso. O problema, na verdade, é você construir, profissionais que estejam habilitados a atuar nas respectivas áreas e, sobretudo, profissionais com consciência crítica. Porque você tem, por exemplo, eu me lembro de um autor norte-americano, o Bruce Ackerman, que é professor de Yale em Direito Constitucional, e ele escreveu um livro lá sobre a nova separação dos poderes. O livro é interessante, as conclusões também são interessantes, mas, honestamente, não foram as conclusões que me chamaram a atenção. Foi uma observação lateral. Por exemplo, ele falou, a América Latina toda copiou o modelo de Estado, de organização dos poderes dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse modelo deu muito certo. Você tem lá hoje uma democracia consolidada há quantos e quantos anos, entre eleição e essa eleição, tudo ok. Já na América Latina, esse mesmo modelo, ele gerou, sociedades e Estado entremeados por regimes ditatoriais, e a todo momento essa discussão sendo colocada, e aqui no Brasil, então, historicamente, desde a República Velha, golpe seguido de golpe, contragolpe e aquilo tudo, enfim, então, será que essa arquitetura jurídica do Estado brasileiro foi a mais adequada? Daí que faculdades como a PUC, elas pensam na formação de alunos que possam, na verdade, interagir com esse contexto, oferecer novas propostas, despertar consciência crítica, de tal modo a você pensar num Estado que seja mais adequado à organização de uma sociedade que, enfim, recupere valores como justiça, igualdade, solidariedade, etc. Nesse aspecto, professora, as ciências sociais ela tem um papel formidável, né? Dialogar a sociedade, pensar futuro, não só na questão financeira, mas na questão social mesmo. E pensando em social, a PUC tem essa atuação social, como o senhor disse na resposta do bloco anterior, de vários núcleos voltados para a sociedade. Uma instituição como essa não tem apenas o papel de dar uma bolsa de estudos, mas tem um papel de olhar para o todo, não é? Exatamente. A PUC, ela se apresenta, né, como uma instituição comunitária, então ela tem um papel de inclusão social, de pensar a sociedade, de responder à sociedade e de, então, ser comunitária, ser inclusiva, né, e ser democrática. Então, a gente vai juntando todos esses pilares e, a partir deles, ela se organiza. E, como o professor Vidal falou, nós temos diferentes instâncias ou diferentes âmbitos de atuação social, né? Ele já deu vários exemplos, a gente pode indicar outros vinculados a outras faculdades, por exemplo, pensando a faculdade em que está integrada a psicologia, nós temos a clínica psicológica que atende a sociedade, não só os estudantes ou não só a comunidade interna. Nós temos o DERDIC, que também atende a sociedade. Nós temos, pensando a Faculdade de Ciências Sociais, o CEDIC, que é um centro de documentação muito importante, que tem um acervo bastante valioso e bastante variado sobre a história do Brasil e sobre a história do século XX e muito sobre a história da igreja também, então de movimentos sociais, da atuação da igreja, de vários centros operários, então é uma documentação muito vasta e de atendimento, não só para o aluno da PUC, mas de atendimento ao público, né, de consulta pública. Então, aí seriam, vamos dizer, setores, né, que têm esta função. Para além disso, nós temos a própria organização dos cursos, né, dos nossos diferentes cursos, com as atividades extensionistas e atividades, então, de novo, de função social, né? Pegando um exemplo da Faculdade de Ciências Sociais, o curso de Serviço Social, faz um extenso trabalho de atendimento ao público no serviço social, o que é muito importante, né? Então, de inclusão, de trabalho com as diferentes comunidades,
humanidades, o próprio curso de ciências sociais, o próprio curso de história. Então, é muito variado e muito múltipla a atuação, vamos dizer, social, comunitária, inclusiva, que a PUC constituiu, que é parte dela e que ela mantém, né? E que queremos aumentar cada vez mais. Muito bem. Professor, durante a sua resposta, o senhor citou sobre sociedade, né? O direito e o Estado. O Estado tem um diálogo. O senhor foi do Ministério Público. Eu queria saber como é o diálogo da PUC com instituições, não é? Com as esferas públicas, governos, municípios, esfera do judiciário. Como é que tem sido essa atuação? O diálogo é muito intenso, muito presente no dia a dia. Quer dizer, primeiro porque a universidade a todo momento é consultada, Uhum. né? Nos mais variados temas. O segundo ponto é que existem diversos projetos de pesquisa e de atuação em matéria social, em que há uma participação conjunta com organismos públicos, né? Terceiro, que grande parte desses atores, né, são também pessoas que têm cargos, etc. São pessoas que também participam da vida da universidade. Então, isso é muito frequente, quer dizer, né, que aconteça isso. O último ministro do Supremo Tribunal Federal fez graduação na PUC. Vários ministros dão aula na PUC. Então, você tem ali uma integração a todo momento, uma integração constante, uma integração rica. E nessa questão do extensionismo, o apontamento de caminhos para organismos públicos também, quer dizer, é uma coisa essencial. Então, a PUC ela realiza um papel, quer dizer, de formação, de produção de conhecimento e de extensão. Quer dizer, isso tudo, quer dizer, quando se mistura, ela gera, quer dizer, um processo de integração dinâmica, vamos dizer assim, com todos esses agentes sociais, órgãos de Estado e órgãos de sociedade. Muito bem. A gente falou, num dado momento, sobre essa questão da tecnologia, não é? E aí o senhor falou sobre o núcleo inédito ali, sobre inteligência artificial, né? Talvez uma preocupação dos docentes, o uso talvez exacerbado da inteligência social, a inteligência artificial pelos alunos, né? Eu queria saber se, para além do campo do direito, há um olhar de adaptar a inteligência artificial no dia a dia da sala de aula. Sim, isso hoje em dia faz parte, né? Uhum. Nós temos sempre considerado, da mesma forma que nós falamos da tecnologia em geral, que ela está incorporada, que ela é parte e que a gente tem que usar a nosso favor, da mesma forma a inteligência artificial. Então, sim, na PUC, além de nós termos agora, por exemplo, os grandes eventos, partindo de pesquisas que têm discutido a inteligência artificial, seu uso e sua incorporação, então até também preparando os próprios professores, porque é interessante que a PUC tem também um setor que chama CAD, que é de aperfeiçoamento docente. Então, grandes questões que aparecem relacionadas a ensino, pesquisa e extensão, são trabalhados também no aprimoramento dos próprios docentes. Então, são questões que têm aparecido para a reflexão docente, para o preparo docente e para o melhor uso em sala de aula, né? Entendendo que não nos cabe rejeitar a inteligência artificial, mas como usá-la da melhor forma, como preparar o aluno no melhor uso também, para não correr o risco, né, de uma incorporação não reflexiva. A preocupação sempre, né, é a capacidade de reflexão, né? Então, um entendimento a partir disso. Então, tem sido discutido e tem sido pensado em sala de aula neste encaminhamento. Muito bem. Eu acho que o maior desafio é a evolução, o nível da evolução no longo dos anos. Falando nesse quesito de evolução, vocês conhecem a PUC desde a graduação. O que mais mudou no dia a dia, não só do aluno, mas também do professor, não é? Pensando desde uma lousa,
que era no GIS, não sei como é que está na PUC, mas hoje em dia a gente vê lousas digitais e tudo mais. Eu quero saber, no panorama geral, como é que vocês veem a maior e mais discrepante mudança? Não, são várias, né? A PUC hoje, por exemplo, tem salas inteligentes para integrar a comunicação de quem está na sala de aula com professores, eventualmente, de outros países. Você tem hoje uma dinâmica muito diferente também na realização da atividade extensionista. Por exemplo, nós temos hoje na PUC de São Paulo, na Faculdade de Direito especificamente, a primeira e única enciclopédia jurídica virtual do planeta. Do planeta. São mais de 14 mil páginas publicadas e já estamos nos aproximando dos 30 milhões de acessos. Quer dizer, então, é o tipo de informação. Quer dizer, uma das coisas que nós detectamos é que, por exemplo, a informação na internet é o principal referencial das pessoas que consultam hoje, né? Mas, no entanto, essa informação é de pouca credibilidade. E cada um escreve o que quer. Então, qual foi a nossa ideia? Vamos construir conhecimento, colocar, né, na internet, na rede de computadores, mas com artigos e tomos, enfim, escritos só por professores doutores. Quer dizer, então, enfim, isso é uma forma de você interagir com essa realidade nova. Quando você fala também em algumas questões, por exemplo, em direito, você falar hoje em inteligência artificial, você ensinar para o seu aluno, logo no segundo ano do curso, quer dizer, que ele tem que entender o que é jurimetria, que é uma mistura de direito com estatística. Quer dizer, isso é fundamental para o futuro dele. Não é só isso, é evidente. Tem que ter uma construção rica de conhecimento, uma sólida base nos princípios. O aluno tem que ter também um manejo emocional para entender, ter adaptabilidade às mudanças que a vida profissional depois oferece. Mas, enfim, quer dizer, então, há uma ressignificação, sim. Quer dizer, os recursos também audiovisuais que são usados hoje têm uma intensidade muito maior do que havia no passado. Mas, no entanto, eu costumo dizer também, por outro lado, né, com o que de conservadorismo aqui, nada disso supre um professor, quer dizer, bem disposto e muito capacitado. Muito bem. Eu queria saber, professora, como é que é essa interdisciplinariedade da PUC, nesse quesito? A gente falava bastante sobre sociedade, e de que forma esse diálogo que é realizado dentro da instituição, ele pode beneficiar. Eu acho que durante a resposta do professor Vidal, no outro momento, ficou bem claro isso, mas eu queria retomá-lo sobre discutir o papel, né, da academia na vida social e política brasileira, né? O professor disse que muita gente é formado nos bancos da USP e sempre recorre, da PUC, e sempre retoma em algum momento. Mas quando a gente olha para o cenário recente da política brasileira, a gente vê uma necessidade cada vez maior, eu acho que do trabalho da sociedade, das instituições, em ajudar a sociedade a pensar e a atuar de uma forma prática, não é? Pensando na história recente. Como é que a senhora vê isso? É um papel fundamental da instituição, e aí eu vou pegar, ao comentar tudo, o próprio curso de História, né? Pensando no meu próprio curso. Melhor lidaremos, né, com os problemas que encontramos na sociedade se o entendemos, né? Então, sempre esse papel, essa possibilidade, né, de entendimento vem de conhecimento. Então, por exemplo, o que a história faz muito, né? A história lhe ajuda à compreensão do seu próprio ser. Então, da mesma forma que uma pessoa individual, para ficar melhor e atuar melhor, precisa se entender, compreender as suas potencialidades, explorá-las da melhor forma, a sociedade do mesmo modo. Então, esses cursos, né, relacionados à própria construção social estão capacitados para, né, mostrar para a própria sociedade, olha, por que estamos desta forma? Né? Por que chegamos nesta condição? O que poderíamos mudar? Então, de que forma conhecer, refletir? Então, é sempre um papel muito de reflexão e de construção de conhecimento. Então, todas essas áreas, inclusive, né, o direito, todas elas de diferentes formas,
podem nos ajudar. As ciências sociais, mais ainda, né, na compreensão. E estamos e é interessante você falar, compreensão da sociedade, os aspectos sociais, culturais, políticos. Temos vivido hoje momentos de retomada de processos históricos, né? Até falados diretamente, né? Queremos de volta a ditadura, aquele momento era melhor. Eu preciso saber o que era aquilo, né? Eu só posso dizer eu quero algo de volta se eu de fato compreendo o que era. E muitas vezes falta isso, né? As pessoas não têm esse entendimento, né? Muitas dessas pessoas que falam, não, precisava voltar àqueles tempos. Você sabe realmente como eram aqueles tempos? Você sabe realmente o que significava um governo autoritário, né? De que forma ele refletia e atuava na sua vida, inclusive particular? Então, os cursos de sociais, eles têm essa capacidade de ajudar nessa desmontagem, nessa reconstrução, nesse entendimento, né? Então, tem um papel fundamental aí no meu entendimento, né? A senhora lançou recentemente um livro chamado Anatomia do Estado Autoritário no Brasil. Acho que certamente aborda isso, certo? Certo. Esse livro, ele é resultado da minha tese de doutorado e ele em particular, discutia justamente o golpe de 64 e a ditadura que tivemos, né? A ditadura civil-militar. Mas o próprio título mostra, né, o Estado autoritário. Então, a minha preocupação no livro era mostrar que a lógica autoritária ela não se constitui só a partir de um golpe, ela não se constitui só a partir de um sistema político autoritário. Você pode ter uma cultura autoritária, você pode ter costumes e relações autoritárias, você pode ter personalidades autoritárias. Você tem todo um componente que estrutura uma ideia de autoritarismo. Então, neste livro, eu estava muito preocupada em, ao mesmo tempo que refletir e desmontar, mostrar, olha, quais são características da nossa sociedade que ajudaram ou que possibilitaram a existência de um Estado efetivamente autoritário, né? E quando eu pensei em publicar, porque a tese eu tinha feito há muitos anos atrás, foi justamente por perceber essas retomadas desses discursos e de uma lógica autoritária vigente. É inegável que hoje no Brasil e em muitas partes do mundo, né, nós temos uma retomada de um pensamento autoritário, de dinâmicas autoritárias. Então, eu achei que era bastante pertinente, né, publicar nesse momento como uma forma de auxílio para reflexão sobre o que estamos vivendo, né? Muito bem. Professor, faltou perguntar para o senhor, eu perguntei para a professora sobre como estão os alunos que adentram nas ciências sociais. Eu quero saber como estão os alunos. A gente falou, né, da dimensão do que é o curso do direito, mas como é o perfil daquele que procura o direito, né? Tem uma área que tem tanta diversidade, você pode ser desde advogado com escritório até um procurador, promotor, enfim. Qual é o perfil daqueles alunos? O curso de direito é um curso de grande procura, né? A sociedade, pelo próprio protagonismo que ele acaba permitindo com que o profissional venha a ter, né? Eu creio que houve uma mudança, assim, um pouco de perfil, né? Essas novas gerações, eles têm, assim, uma formação emocional, me parece, até mais adequada do que as passadas. Tem, ao mesmo tempo, quer dizer, uma questão de acesso a conteúdos, muito também, quer dizer, por meios digitais, etc. Discussões que são aprofundadas, mas que também, assim, quer dizer, me parece que eles são mais mediatistas, né? Na minha geração, por exemplo, a gente pensava, sei lá, me formei com 22 anos, com 23 anos já estava concursado, com 24 publiquei o primeiro livro. Não é uma dinâmica que você verifique isso de forma tão presente, né? Ao contrário, é uma geração que tem mais tranquilidade
né, no seu desenvolvimento pessoal. Ficam em casa até mais tempo. Não é uma coisa boa ou ruim, quer dizer, é uma característica aí do momento, né? No direito especificamente, eu acho que o perfil continua sendo o mesmo, né? Você tem ali duas vertentes de profissional, quer dizer, aqueles que querem, na verdade, atuar com o direito tem uma coisa assim que é muito chamativa, vamos dizer assim, que são os debates, os diálogos intensos, a retórica, a redação contundente. E tem também aquele outro lado que também é muito importante, até, que é a questão de entender, quer dizer, como o Estado e as relações Estado-sociedade e as relações intrasociais foram construídas e como elas estão reguladas. Isso tem uma importância sem igual. Se você for verificar, que você não pode ter economia funcionando sem segurança jurídica. Você não tem contratos celebrados sem segurança jurídica. Então, enfim, o direito acaba permeando, na verdade, praticamente tudo na sociedade, né? Você vai construir uma nova tecnologia, por exemplo. A nova tecnologia, ela, para ser construída, ela depende de investimento. Como é que você protege o investimento? É com a propriedade industrial, com a patente. Quanto tempo dura a patente? Quer dizer, como é que isso se integra e interage, quer dizer, com outros aspectos. Você tem uma patente de um medicamento, mas se for um medicamento muito necessário, quer dizer, você tem que esperar 20 anos o esgotamento da patente. Não, você tem aí a licença compulsória. Enfim, então você tem, na verdade, um emaranhado de informações que são muito, muito significativas e importantes, né? Você tem desde o exercício cotidiano dessas questões até as reflexões de mais alta suposição, né? E tudo isso forma um ambiente bastante instigador, vamos dizer assim, né? A maior parte das pessoas que trabalham com direito são apaixonadas pelo direito, dentro das quais eu me incluo, e, enfim, quer dizer, então é um ambiente muito próprio, enfim, acho que é isso, quer dizer, né? Mudou um pouco o perfil das pessoas, mas o interesse, o perfil de interesse, acho que continua sendo o mesmo. Muito bem. Eu sempre cito que eu tenho uma aula com os meus entrevistados, mas hoje definitivamente é uma aula, porque tenho 2 professores aqui, a reitoria da PUC está me ensinando o que é cada uma das profissões aqui que eles exercem e agora administra a instituição que é referência de educação brasileira. O Frente a Frente vai para o intervalo rápido e daqui a pouco eu continuo com essa conversa aqui com o professor Vidal Serrano e a professora Carla Long. Eu volto já. Voltamos com o último bloco do programa Frente a Frente, conversando com a vice-reitora e o reitor da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a PUC. Essa instituição que tem esse trabalho social, eu falei sobre bolsa de estudos anteriormente, mas eu não perguntei como faz para aquele aluno que tem o interesse de se formar pela PUC, mas às vezes não tem a condição de bancar isso e aí tem um programa de bolsas. Eu quero saber como é que funciona esse programa de bolsas. Então, porque hoje tem cerca de 23% dos alunos com bolsas de estudo. Uma parte considerável desse percentual são alunos pró-unistas, né, que ingressam anualmente na universidade. Além disso, a mantenedora, a Fundação São Paulo, também tem um programa próprio de bolsas, né? Então, ela abre editais anualmente e estabelece lá os requisitos. No caso da Fundação, tem uma prova também, que se mistura os aspectos sociais com a questão da formação, e com isso as bolsas são aí distribuídas. Ao lado disso, né, uma preocupação que a gestão tem atualmente é de criar também um programa, talvez esse seja um desafio importante, de viabilização de um melhor estar desses alunos bolsistas na universidade. Enfim, se fala, quer dizer, de pessoas que precisam ter assistência alimentar. Então, há lá uma bolsa alimentação, você tem lá a bolsa Xerox. Na pandemia, nós distribuímos laptops para quem não tinha condição de comprar, junto com um cartão também que permitiu o tráfego da internet, etc. Enfim, quer dizer, então, essa é uma preocupação viva da universidade. Já existe, quer dizer, um trabalho vigoroso nessa matéria, mas até pela nossa formação, minha e da Carla, uma das nossas maiores preocupações é de aprofundar muito
isso tudo, quer dizer, né? De tornar, quer dizer, o ambiente universitário não mais acolhedor, que a PUC é muito acolhedora, mas mais facilmente integrável, né, por pessoas que vêm de uma outra realidade econômica, financeira. Enfim, e temos já alunos formados pela PUC que foram bolsistas, absolutamente brilhantes, com grande sucesso na atividade profissional. As vidas foram modificadas de maneira muito intensa pelo que eles conseguiram obter lá e explorar fora. Temos alunos, a gente procura também reservar um percentual de vagas no mestrado, no doutoramento, para alunos que tenham feito a graduação com bolsas, quer dizer, para que haja uma perspectiva de educação continuada. Enfim, e uma das nossas ideias ainda para esse ano é chamar essa comunidade de alunos e falar como é que nós podemos melhorar isso. Quer dizer, o que vai deixá-los mais integrados, e mais também não só integrados, porque não basta a pessoa ali poder cursar. Ela tem que ser feliz também durante aquele período, né? Quer dizer, o que te deixa mais feliz, o que vai ser mais bacana, mais integrativo. Muito bem. E essa preocupação com, né, a felicidade, com o bem-estar, que é a inclusão, que é a permanência, é ponto central, né? Então, como o Vidal falou, nós já temos, né, já iniciamos essas conversas com os vários grupos de alunos, né, os alunos bolsistas, porque, como foi colocado, eles são alunos diferentes, né? Nós temos os alunos bolsistas pró-unistas, os alunos da fundação, nós temos os alunos de FIES, às vezes tem algumas necessidades que são diferenciadas, né, são segmentadas. Então, é muito importante sempre essa conversa, esse diálogo. Então, a gente tem essa preocupação, né? Como tornar essa permanência o melhor possível, né? Então, ela diz respeito tanto às demandas colocadas, então, eles já têm colocado, olha, é garantido uma alimentação, mas a gente precisa de 2, porque a gente fica um dia inteiro, só uma refeição não é suficiente. Então, são questões que já têm aparecido, ou como da Bolsa Xerox, como da própria infraestrutura, do espaço, falar, a gente precisa ou gostaria de mais espaço para manutenção, por exemplo, dos equipamentos, né, das baterias. Então, como a gente faz? Quer dizer, tem diferentes questões, mas todas muito importantes para nós, né? Então, nós temos ouvido, nós temos dialogado e já consideramos demandas que, em algum momento, passo a passo, vão sendo atendidas. Muito bem. Agora eu quero aproveitar esses minutos finais do programa para conhecer um pouco da história de vocês, na área de atuação de vocês, né? Quero começar com a professora Carla. Como é que você despertou para a área das ciências sociais? Como é que foi isso? Bom, desde criança eu sempre quis ser professora, então eu já tinha esse desejo, né? Essa vontade sempre de atuar com o ser humano, mas atuar na formação. Sempre achei isso muito importante, né? É uma atuação que a gente tem, muitas vezes, invisível, né? Porque você necessariamente não vê o resultado final. Apesar de a gente ter muitos relatos de encontrar, anos depois, alunos, encontrar pela internet, eu já tive muitos casos, né? De procurarem no Instagram e falar, você foi minha professora, eu lembro das suas aulas, foi tão importante para mim. E isso é sempre muito acolhedor, assim, é um momento de realização. Então, eu sempre quis ser professora e sempre tive essa preocupação social, né? Esse olhar político, cultural. Então, quando eu me deparei, né, com a história, eu não tive um bom curso de história na escola, então eu falava, isso precisa ser transformado, né? Porque no fim história não é decoreba, história, né, é formação, é reflexão, é pensar sobre sua própria realidade. Eu falei, eu quero atuar nessa área. Então começou daí. E fui para a PUC e fui muito feliz lá, como disse em princípio, né? Somos nós que construímos a história, né? Exatamente. Nunca pode esquecer isso. Professor, e o senhor, como é que foi essa descoberta pelo direito? Então, na verdade, eu desde jovem, eu militava muito nos movimentos católicos, né? Uhum. Por conta disso, sempre havia essa questão da justiça social. Eu participei do movimento de moradia, das pastorais universitárias,
universitárias, pastoral da juventude, enfim, portanto, o tema justiça, isso tudo estava sempre... eram reflexões muito próximas, né? O que acabou, na verdade, me despertando o desejo de fazer a faculdade de Direito. Quer dizer, fiz, depois não queria atuar na área privada, eu queria para a área pública, aí prestei concurso, né? E sim, me mantive integrado a essa temática, a esse universo, né? Escrevi durante muito tempo uma coluna sobre direito e cidadania numa revista católica também. Enfim, e tenho sempre reflexões a respeito desse tema, né? Quer dizer, a própria questão do cristianismo, quando olhada sob uma perspectiva específica, ele nos convida, né, a buscar uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária. Enfim, isso faz muito parte do dia a dia de quem reflete o direito. Por conta disso, acho que houve uma sinergia muito significativa, o que me levou a fazer a faculdade. Começando a faculdade, eu comecei meio assim no primeiro ano. No segundo ano, eu já falava, enfim, não posso fazer outra coisa da vida, tem que ser, eu passei a adorar, enfim, comecei a estudar, nunca mais saí da PUC, enfim, foram dissertações, teses, livros, enfim, foi parte. Eu fui e sou muito feliz com a escolha que realizei. Para a gente fechar, o que a gente pode esperar da PUC nos próximos anos? Eu digo assim, quer dizer, quando tomamos posse, eu falei lá para o nosso cardeal, que é honrado com a escolha, que depois eu quero entregar uma PUC maior, melhor e ainda mais humana. Quer dizer, uma PUC que tenha mais sedimentado esse seu compromisso, quer dizer, com uma sociedade democrática, igualitária e acolhedora, uma PUC que se aperfeiçoe ainda mais no ensino e que se aprofunde também em pesquisas, em especial aquelas que têm um impacto social significativo. Eu diria, complementando duas palavras, protagonismo e excelência acadêmica. Protagonismo social, político e excelência acadêmica. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês, foi gratificante ter essa aula sobre o que é PUC, sobre o que é o ensino brasileiro e parabenizá-los pelo trabalho que vocês fazem, né, agora na reitoria, mas o que já fizeram como professores. Muito obrigado. Obrigada a você. Foi um prazer para a gente. A Rede Vida está sempre de portas abertas para esses bons exemplos e para instituições que têm essa solidez, como vocês têm. Então, saibam que estão mais do que convidados para retornar ao programa ou para utilizar o espaço da Rede Vida para a divulgação das ações da PUC, viu? Nós que agradecemos, para nós é um prazer imenso estar aqui, enfim, ainda mais participando de um mecanismo de divulgação tão importante que é a Rede Vida de São Paulo, que forma opiniões, forma convicções, enfim, é uma grande instituição. Obrigada. Obrigado, professora Carla, obrigado, professor Vidal, e muito obrigado a você que participou de mais um programa Frente a Frente. Semana que vem eu volto com mais um programa e aguardo a sua audiência a partir das 10h30 da noite aqui na Rede Vida. Rede Vida, somos peregrinos da esperança.